A injustiça é um vício da alma, isto é, contrário à virtude, e faz com que o ser humano seja prejudicado. A lição de hoje nos estimula a declarar guerra contra qualquer prática de injustiça. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje a lição da Escola Bíblica Dominical. Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está entrando aqui com a gente no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado, fique à vontade, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, comente aqui também, diga o seu nome, diga a cidade de onde você nos assiste. Que privilégio ter você de novo com a gente, tá bom? Para você que não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Também dê o seu like, ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo. Comente também. Quando você comenta, o assunto não se limita apenas a esse vídeo, mas nós podemos continuar uma conversa nos comentários. Deixa também o seu nome, diga se você se inscreveu hoje, tá bom? Participe dessa lição, tá bom? Compartilha com alguém, joga no grupo da sua igreja, porque hoje nós vamos para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, do terceiro trimestre, da classe dos adultos da revista da CPAD. Estamos na 12ª lição, chegamos na penúltima lição desse trimestre abençoado. Essa lição será ministrada no dia 22 de setembro de 2024, na maioria das nossas igrejas, né? Essa revista, que nós estamos chegando no final, comentada pelo pastor Silas Queiroz, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Já temos o link da nova revista, tá bom? Estamos também com o livro de apoio para disponibilizar para você. Vai na descrição, clica no link. Também tem dinâmica, subsídio, tudo para ajudar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. No final dessa aula de hoje eu vou apresentar para você a nova revista, lição por lição, para você conhecer, e também o comentarista desse novo trimestre, o quarto trimestre de 2024. Porque juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Na lição anterior, vimos a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Vimos que entre dois banquetes propostos por Esté, aconteceram algumas coisas. Amã dorme com um plano de enforcar Mardoqueu. Enquanto isso, o rei Assuero perde o sono e pede para ler os livros dos primeiros escritos persas, crônicas persas. Ele então se lembra da boa ação de um judeu chamado Mardoqueu e decide honrá-lo. Então nós vimos que Amã foi chamado para honrar Mardoqueu. E traçamos o perfil, né, de Amã, mostrando a síndrome de imperador. Hoje nós vamos ver o banquete de Esté, denúncia e livramento. Então hoje é o segundo banquete de Esté, tá bom? Nós vamos falar um pouco detalhadamente sobre os dois banquetes. Mas antes disso, é interessante, é importantíssimo você que está acompanhando esse trimestre entender que o texto de Esté é um texto narrativo, não é um texto normativo. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso aqui? Porque não devemos aflorar, né, no nosso coração, ter o sentimento no nosso coração de vingança. De repente alguém vendo essa lição vai atribuir a Amã o papel do cara da igreja dele, vai atribuir Assuero com o papel do pastor da igreja, quem sabe, porque Deus matou. Amã, ele não vai matar quem te fez mal. Nós temos sempre que lembrar que o livro de Esté, ele data de cerca de 3.000 anos atrás, dentro de um contexto pagão, né, de um império, de uma cultura pagã, que era o Império Persa, e assim como outras culturas pagãs também são citadas na Bíblia, como o Egito, como Babilônia, e etc. Né? E aí nós temos que entender que a nossa base doutrinária está no Novo Testamento. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o Novo Testamento nos instrui a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem. Então não, tá bom? Não é porque a Bíblia cita algumas coisas, por exemplo, que ela concorda. E eu vou falar disso no banquete do vinho, por exemplo, tá bom? Então é muito importante que você entenda isso. Professor, é bom que você aplique isso para os seus alunos,
para que eles não fiquem com esse sentimento de vingança, porque existe sim muito cristão que tem esse sentimento. Não, mexeu comigo, mexeu com Deus, e Deus vai bater, e Deus vai... Meu irmão, ore pelo seu inimigo, tá bom, gente? Então, vamos ver essa lição de hoje. É uma lição muito importante. Estamos chegando já no final desse trimestre muito abençoado. E a rainha Esther preparou um banquete e convidou o rei Assuero e Amã. Nesse banquete, a rainha revelaria o plano maligno de Amã. Posteriormente, o rei Assuero ficaria furioso com toda a estratagema do Agagita. Consequentemente, Amã foi morto pelo instrumento preparado por ele mesmo. Nessa lição, veremos como Deus pune o ódio, a perversidade e a injustiça. O Deus Todo-Poderoso cuida do seu povo de maneira amorosa. Essa lição tem por objetivo descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela, como também remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça, e também refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Para isso nós temos como texto áureo o livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. E a verdade prática diz que devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Eu me lembro de Isaías 6. E no ano que morreu o rei Uzias, Isaías escreve: vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O rei Uzias foi um rei de grande importância para Judá. Ele organizou o reino, ele fez com que Judá tivesse suas cidades importantes no comércio, na agricultura. Ele deu à cidade uma certa estabilidade. E agora o rei morre. Só que enquanto ele morre, Isaías escreve que o Senhor continua assentado em um alto e sublime trono como sempre esteve. Ou seja, há um Deus no céu. Quem governa é ele, e lá sempre, tudo está sempre no controle dele. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma estar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zer e sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zer e sua mulher lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Então, como vimos, hoje estudaremos o capítulo 7 do livro de Esther. Vamos ver então como essa lição está organizada, vamos ver o nosso mapa mental. Então, hoje temos novamente duas palavras-chave: denúncia
e livramento. A palavra denúncia, segundo o dicionário Wise, é ato ou efeito de denunciar. É a acusação em que se atribui a alguém uma falta ou crime. Já livramento significa tornar-se livre, soltar, escapar. Na Bíblia, livramento tem 3 sentidos. Esse sentido natural de livrar de alguma situação, também o sentido jurídico e também na forma espiritual. Esta palavra livramento ou salvação, que são sinônimos, está sempre relacionado com a ideia de salvar, livrar, conceder vitória ou ajudar. Está relacionado com o cuidado de Deus providenciando salvação. Então, essa lição vai descrever o banquete de Esté e a denúncia proferida por ela. E esse primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, mostrando a instabilidade de Amã, o banquete do vinho, e o terceiro, uma pergunta: qual a tua petição? Em segundo lugar, vai remontar o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça. E também está dividido em 3 subtópicos: a revelação do plano, outra pergunta: quem fez isso? E terceiro, a terrível reação do rei. E o tópico 3 vai refletir a respeito do grande livramento, logicamente providenciado por Deus. E está dividido em 2 subtópicos: a história da forca chegou ao palácio e os ventos mudaram. Essa lição, o tema é o banquete de Esté, denúncia e livramento. Então nós temos aqui banquete, denúncia e livramento. O livro de Esté nos mostra alguns banquetes. Em Esté capítulo 1, do 3 ao 8, o banquete oferecido por Assuero para mostrar a sua riqueza e a glória do seu reino. No versículo 9, no mesmo contexto, a então rainha Vasti, ela dá um banquete para as mulheres da casa real. Um outro banquete visto no livro de Esté, do rei Assuero, depois que tomou Esté por sua esposa. E os outros 2 banquetes são oferecidos por Esté para o rei Assuero e o mau Amã, como ela intitula Amã no segundo banquete. Nós vimos até então o primeiro banquete, tá, no capítulo 5. Hoje nós vamos ver o segundo banquete. Então, se nós recapitularmos as 3 lições, na lição de número 10, vimos o primeiro banquete. Na lição de número 11, vimos o intervalo entre os 2 banquetes. Termina um, entra a lição 11 com os acontecimentos que nós vimos na última lição. Amã é forçado a honrar Mardoqueu, etc. E hoje nós vamos ver esse segundo banquete oferecido por Esté no capítulo 7. Vemos também no livro de Esté algumas denúncias, já que o tema da lição é esse. Por exemplo, Mardoqueu denunciou Bigtan e Teres, os 2 eunucos que conspiraram contra Assuero no capítulo 2, do 21 ao 23. Amã denunciou os judeus, claro, uma falsa denúncia, no capítulo 3, versículo 8. E Esté, hoje nós vamos ver, ela vai denunciar a Amã. E também vemos alguns livramentos. Com a denúncia de Mardoqueu, a vida do rei foi preservada. Houve-se então esse livramento no capítulo 2. A denúncia de Esté livrou Mardoqueu de uma forca que já estava preparada e livrou os judeus de um edito que já estava assinado. Tá? A introdução diz que na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. As mulheres e os amigos de Amã já pronunciavam sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esté. A primeira parte, como primeiro tópico, está o banquete e a denúncia, com o primeiro subtópico mostrando a instabilidade de Amã. O subtópico 2, o banquete do vinho. E o 3, qual é a tua petição? Então chegamos no grande momento. E eu preciso, até que enfim, chegamos nesse momento. Assim como eu sou professor da escola dominical, nós tivemos que ir freando, tivemos que nos limitar para nos encaixar dentro de cada lição. Que revista, que trimestre bem organizado, bem arquitetado. E eu preciso parabenizar você que é professor e conseguiu trabalhar cada lição dentro do seu tema até chegarmos aqui. Então hoje, essa lição número 12 não é a última, é a penúltima, mas é o dia de você mergulhar. Aqui você vai contar todo o desenrolar, a conclusão e, finalmente, a derrota de Amã. Vamos ver a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo, saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou o seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo
apressadamente ao banquete preparado por Esté, no versículo 14. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquela circunstância deve ter sido muito desconfortável. Interessante é que Amã parece ter se esquecido do banquete. Alguém foi lá buscar ele apressadamente para o banquete. Ou, o desenrolar da história, com Mardoqueu sendo honrado e a sua própria família lhe mostrando que a sua derrota era certa, pode ter provocado nele um desinteresse até por estar nesse banquete. O fato é que Amã estava imerso como uma vítima de seu próprio orgulho e deve ter esquecido do banquete da rainha. Ele deve ter ido com muito desgosto. Mas no palácio, Amã ouvia Assuero honrar Mardoqueu. Nas ruas, ele teve que puxar o cavalo, carregando Mardoqueu e o ovacionando, declarando que o rei mandou honrá-lo. E em casa, ele ouvia da própria esposa e dos amigos que não conseguiria prevalecer contra o judeu Mardoqueu. A reviravolta na sorte de Amã foi tão chocante que sua esposa e seus amigos concluíram que a sua iminente queda era certa. Eles reconheceram a irresistível força oculta, que não é citado pelo nome no livro de Esté, mas que existia algo trabalhando em prol dos judeus. Embora seja estável, Amã tem um perfil maligno. Os pontos fortes e êxitos de Amã foi que ele alcançou grande poder e foi o segundo no comando do reino persa, mas não soube administrar, não soube lidar com isso. As fraquezas e erros, o desejo de controlar as pessoas e receber honra era o seu maior objetivo. Ele foi cegado pela arrogância e presunção. Ele planejou matar Mardoqueu e construir para ele uma forca. Ele orquestrou o plano para exterminar o povo de Deus espalhado por todo o império. E quais são as lições, então, da vida de Amã que nós podemos aplicar na nossa vida? É que é certo, o ódio será punido. Deus possui o incrível registro para fazer com que os planos malignos se voltem contra os seus planejadores. O orgulho e a presunção serão punidos. E uma insaciável sede de poder e prestígio é autodestrutiva. Informações essenciais de Amã, o local você já sabe com certeza, é de Suzã, a capital da Pérsia, a ocupação, o segundo comando do império, familiares, a Bíblia cita pelo nome Zeres, mas no capítulo 9 de Esté mostra que ele tinha 10 filhos, e os seus contemporâneos, citados na Bíblia, são Assuero, Mardoqueu e Esté. Essas informações são da Bíblia de estudo, aplicação pessoal. O subtópico 2 mostra o banquete do vinho. O banquete para o qual Esté convidou Assuero é chamado de banquete do vinho, conforme o versículo 2. O contexto é o reino da Pérsia, no qual, assim como os demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. Gênesis 9, por exemplo, quando Noé se embriaga. O Gênesis 19, 31 ao 38 é o contexto que as filhas de Ló embebedaram o pai e em uma relação incestuosa engravidaram dele, dando origem aos Moabitas e aos Amonitas. O Provérbios 20, versículo 1 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles erram nunca será sábio. Salomão também diz no 23, do 29 ao 35, que os que bebem demais gritam de dor, que o vinho é atraente, mas no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices, sentirá enjoo e terminará falando da vontade irracional, do vício produzido pela bebida. Havia expressa proibição para os sacerdotes. Em Levítico 10, 8 ao 11, Deus proíbe Arão de beber e a sua linhagem sacerdotal, porque se bebesse não faria diferença correta entre santo e profano, e nem ensinaria direito, numa demonstração da necessidade de se fazer clara distinção entre o santo e profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era uma condição de voto do nazireado, conforme Números 6. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Em Jeremias 35, do 6 ao 19, os recabitas não bebiam por proibição de seu pai, Jonadab, e por isso foram guardados por Deus. Então, no Novo Testamento, o ensino não é se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito, conforme Efésios 5, 18. Devemos fugir de toda aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. 1 Tessalonicenses 5, 22, abstei-vos, ou evitem toda aparência do mal. 1 Coríntios 6, do 10 ao 12, junto com uma lista de obras da carne, diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, Pedro diz que, como é santo aquele que nos chamou, devemos também ser santo em toda a nossa maneira de viver. Na verdade,
O comentarista, ele cita que os reinos pagãos, eles tinham costume de oferecer vinhos nas festas, né, e banquetes, porém não era só entre os povos pagãos. Né? O vinho ele estava relacionado também com a cultura judaica. E nós vemos, né, as festas judaicas como eram regadas a vinho, que simbolizava, até era um símbolo de alegria. Né? E era um desastre quando uma festa não tinha vinho na cultura judaica. Tanto que o próprio Jesus, ele salvou um casamento em João 2 quando ele transforma a água em vinho. Quem oferece esse banquete é a judia Esté. Assuero estaria de bom humor depois da refeição, né, e de ter bebido vinho, sendo assim uma boa hora para Esté implorar por sua misericórdia em prol dos judeus. E o comentarista, né, o pastor Silas Queiroz, ele nos mostra o perigo da bebida alcoólica. Os alertas bíblicos sobre a embriaguez, inclusive no capítulo 1, versículo 10, né, e 11, Assuero, sobre o efeito da bebida, ele manda chamar a sua antiga rainha, né, sua esposa, na época, Vasti, em seu banquete, né, foi uma decisão precipitada por causa da bebida. A Bíblia diz que seu coração estava alegre do vinho, e ele foi envergonhado por causa da bebida. O próprio Daniel, por exemplo, ele viveu em um contexto pagão, mas ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele não comia carne nem bebia vinho. E aqui entra de novo o fato do que eu falei no começo. É um texto narrativo, descritivo. Ou seja, o texto está descrevendo um banquete de vinho. Isso não significa que a Bíblia apoia tal prática. É muito perigoso o consumo da bebida alcoólica. E tem uma galera aí que defende o consumo de bebida alcoólica, mesmo que seja moderadamente. Tá? Vamos falar sobre isso na conversa sobre BD. É melhor para a gente não abrir muito aqui e a aula acabar sendo prejudicada. Vou falar sobre crente e o consumo de bebida alcoólica. Pode, não pode? Realmente é certo? Se a Bíblia condena só a embriaguez, significa que eu tenho que beber, mesmo moderadamente? Vamos falar sobre o perigo do consumo da bebida alcoólica, tá? O subtópico 3 fala, né, na verdade é uma pergunta, qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esté comparecer em sua presença correndo risco de morte e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe, qual é a tua petição, rainha Esté? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará, no versículo 2. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus, e teria que ser firme em sua declaração. Esté se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã, versículo 3 ao 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura. Provérbios 31, 26 diz que a mulher, falando da mulher sábia, que ela abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na tua língua. É interessante, né, que nós vimos na lição 10, né, que Assuero, ele fala essa frase, mas ela não é literal. Até metade do reino eu te darei. Na verdade, ele repete isso porque no capítulo 5, versículo 3, é por isso que está na lição 10, ele já tinha dito. Na verdade, se trata de uma hipérbole, que é uma figura de linguagem que se caracteriza pelo exagero intencional de uma ideia, com o objetivo de dar ênfase ou ressaltar algo. Assuero oferece a Esté praticamente tudo o que ela quisesse. Ele está se pondo à disposição de conceder o que Esté quer. É como, por exemplo, Herodes Antipas. Ele usa também essa hipérbole, que era uma frase comum, fazendo essa mesma oferta a Salomé, filha da sua esposa Herodias, em Marcos capítulo 6, versículo 23. É a terceira vez que Assuero pergunta a Esté, qual é a tua petição? Ele perguntou isso no capítulo 5, versículo 3, no capítulo 5, versículo 6, e agora no capítulo 7, versículo 2. O rei sabe, como o comentarista bem frisou aqui, que para Esté ter colocado a sua vida em risco e ter entrado à sua presença sem ser chamado, deveria ser algo muito sério. E o rei estava, de fato, disposto a atendê-la. Então, o banquete e a denúncia de Esté demarcaram a tragédia de Amã. O tópico 2 mostra a fúria do rei contra a injustiça, a revelação do plano. Quem fez isso? E a terrível reação do rei. Esté detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e da de seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Versículo 4. Esté fez ver o rei o absurdo do plano.
que visava o extermínio de toda uma raça. Nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria o rei. É interessante, né, que as palavras de Esté são muito bem colocadas. Ela acusa Amã sem incriminar o rei. Ela se mantém ética. Ela é estratégica em pedir o banquete. Ela é estratégica em não declarar sua petição no primeiro banquete. Ela é ética, ela é sábia em empregar bem as palavras. No capítulo 7, versículo 3, eu estou com a versão Almeida Revista e Corrigida. Ela diz: Então respondeu a rainha Esté e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então veja como ela sabe pedir. Ela não incrimina o rei, ela nem envolve o rei na história, mas ela consegue, com essa petição, fazer com que o rei veja a própria besteira que ele fez. Esté introduziu seu pedido com duas frases condicionais. Ela fala de petição, e Assuero havia usado estas palavras ao pedir a Esté o que ela queria. Ela as repetiu à medida que suplicava por sua própria vida e pela vida do seu povo, o qual até então ela não identificou. Então, se você vê também o versículo 4, ela diz: Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como serva não tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então perceba que ela ainda não declara ser judia. Ela não revela ainda quem é o seu povo. O pedido de Esté foi direto ao ponto. Esté prosseguiu com uma asserção cuidadosamente articulada. Dificilmente ela poderia acusar o seu marido de forma direta. Você me vendeu, você está perseguindo meu povo. Porém, ela ocultou a acusação em uma voz passiva e indefinida. Esté não disse ao rei que era judia, nem identificou quem era o seu povo. No entanto, ao dar continuidade ao seu pedido, o rei recebeu uma pista. Ela e o seu povo foram vendidos. É uma citação direta ao decreto de Amã. Ela consegue, sem colocar o nome do rei, mexer com a consciência do rei. Ele fica furioso, sai do banquete, vai para o jardim, pensar na besteira que havia feito. Esté mostra ao rei que ele errou, sem ser ofensiva, sem acusá-lo diretamente. Nós precisamos fazer algo, tomar alguma atitude, mas nós precisamos saber como fazer. Às vezes fazemos o que é certo da maneira errada. Com Esté, aprendemos a agir nos momentos decisivos, porém de maneira certa, empregando bem a palavra, falando no momento certo e quando falar, saber como falar. Ela se utiliza de 3 palavras no versículo 4, que nós lemos: destruir, matar e lançar a perder. Essas 3 palavras intensificam a gravidade da situação. Esté utiliza uma linguagem enfática para deixar claro que o decreto visa não apenas subjugar os judeus ou vendê-los como escravo. Se fosse isso, ela nem incomodaria. Mas o decreto vai além, vai adiante. Ele visa a eliminação completa. Então, esse uso triplo dos verbos sugere a totalidade da ameaça contra a vida do povo judeu. E dentro dessa denúncia, surge então uma pergunta do rei: quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Lá no capítulo 3, versículo 12 e 13. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que aconteça em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esté era judia. Capítulo 2, versículo 10. Ela foi privada de falar que era judia. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã, mas, conquanto tivesse concedido amplos poderes ao Agagita, o quadro agora era outro. Assuero amava mais a Esté. Capítulo 2, versículo 17, ela achou graça aos olhos do rei. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar de direitos ou medir força no estilo ou ele ou eu. Fazer isso é atrair o mal para si mesmo em um efeito bumerangue, como aconteceu com Amã. Quando o rei recebe uma pista dada por Esté, a pergunta é: quem é esse? E onde está este, cujo coração o instigou a fazer assim? No versículo 5. A rainha será morta junto com o seu povo. Quem fez isso?
Será que Assuero finge não saber do decreto? Porque o comentarista ele até tenta querer, né? É uma hipótese, tá? Não é uma afirmação, de que o rei era um governante muito ocupado e o reino era muito grande, então ele não sabia de tudo o que se passava. Eu não concordo porque era um edito muito grave que declarava judicialmente, selado com o anel do rei, por isso judicialmente não poderia ser revogado, a extinção, o genocídio de uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Então, não saber, difícil. A segunda opção dada pelo comentarista é mais conveniente, de que a surpresa era por por saber que era o povo da rainha. Acredito eu que Assuero, né, ele permite, sem saber, que Esther era judia, a gente vê isso no capítulo 2, o próprio Mardoqueu, ele pediu para que ela não falasse que era judia, então essa surpresa pode ser pelo fato, né, do rei não saber que era o povo da rainha. E agora, quando Esther faz a denúncia, ela dá pistas de que aquele povo que Assuero permitiu que Amã exterminasse era da família, era do povo da rainha. Então por isso vem essa dúvida do rei Assuero. E aí Esther vai mostrar quem foi que fez isso, né? E ela atribui, né, o adversário, né, o inimigo, né, esse mau Amã. Em grande entusiasmo, Esther rotulou Amã como o maldoso adversário de seu povo. Amã se perturbou. Amã sabia que havia pouca esperança para ele. O medo, né, quando a gente vê lá em Esther 4:3, que tomou conta dos judeus, esse mesmo medo sentido pelos judeus, agora enchia o coração de Amã. Amã escondeu de Assuero as consequências de seu plano homicida de exterminar o povo judeu. O rei pode ter sido enganado, mas Deus não. Deus também vê as nossas motivações e a nossa maldade interior. Deus vê todas as nossas faltas, sejam grandes ou pequenas, as claras ou as escondidas. Mas se confessarmos os nossos pecados, também aqueles feitos em segredos, ele nos perdoará e nos limpará de toda injustiça. O rei então fica furioso, né? E no seu furor ele se levantou. Ele estava obviamente furioso com Amã, mas provavelmente ele sentiu a sua própria culpa. Ele passou então para o jardim do palácio, ele deixa o banquete a fim de buscar uma reflexão sensata sobre o que fazer diante da situação que mudou totalmente. Dispensar um alto oficial como Amã provavelmente teria implicações políticas significativas para o rei. A probabilidade de Amã ter ainda permanecido como seu oficial é talvez demonstrada pelo fato de o rei ter deixado Amã e Esther juntos. E o texto diz que ele permaneceu com Esther para rogar pela sua vida. Agora Amã roga, né, pela sua vida para uma judia, né, implora por misericórdia para uma judia, aquele que não gostava de judeus, né? E o subtópico 3, nós vamos entrar agora na terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã, no versículo 6. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbio 31:8, abre tua boca em favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Esther não agiu de forma temerária ou precipitada, não instigou motim ou qualquer expediente violento confiando em sua própria força. 2 Coríntios 10:4 mostra que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ela manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e de maneira certa. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio, no versículo 7. A essa altura Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esther, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sob o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Então o rei, em seu furor, ele foi para o jardim, mas Amã ficou a sós com a rainha Esther. E a autoconfiança de Amã, por ser, né, um homem de confiança do rei, era tanta que ele cai na besteira de fazer isso. Então quando o rei já está perturbado, ele volta para o palácio e ele se depara com uma cena, né, que é Amã caído sobre o divã. Era uma espécie de harém, né, onde a rainha ficava. E ele está caído,
né, sobre o divã ou caído sobre o seu leito. Né? E eu quero ler com você o livro 11º de História dos Hebreus, capítulo 6, a página 527, como Flávio Joséfo descreve esse episódio. O rei, surpreendido com essas palavras, perguntou-lhe quem havia concebido aquela trama. Ela respondeu que fora Amã, o qual, pelo ódio mortal que tinham os judeus, deliberara exterminá-los. A surpresa do rei foi tão grande que ele se levantou da mesa e, muito perturbado, foi para o jardim. Então Amã não duvidou mais de que estava perdido. Suplicou a rainha que o perdoasse, e como naquele momento se inclinava, preste atenção, como naquele momento se inclinava, caiu junto ao assento onde ela estava. O rei então entrou e, vendo-o naquela posição, exclamou, ainda mais irritado: Celerado, o mais pérfido de todos os homens, quer ainda violar a rainha? Essas palavras infundiram tão grande terror no espírito e no coração de Amã que ele nada pôde responder. O eunuco Arbona, que estava presente, disse ao rei que, quando estivera na casa de Amã para chamá-lo ao banquete, vira uma forca de 50 côvados erguida na sua casa e soubera por um de seus servidores que era destinada a Mardoqueu. O rei ordenou que Amã fosse enforcado imediatamente para castigá-lo com justiça, com o mesmo suplício que ele tão justamente queria infligir a outro. Nisso eu não saberia admirar suficientemente a sabedoria e o proceder de Deus, que não somente castigou Amã, como ele merecia, mas empregou para isso o mesmo expediente de que ele planejava servir-se para se vingar de seu inimigo. Os maus deveriam aproveitar-se desse exemplo, pois vemos o mal que eles desejam para os outros cair, muitas vezes, sobre a cabeça deles próprios. Então Flávio Joséfo diz que quando ele se inclina, né, para pedir a misericórdia de Esté, ele cai. Quando ele cai, o rei está voltando e vê ele deitado sobre a rainha. E aí entra a fúria do rei e a gente vai entender por quê. Né? Esté estava deitada sobre uma almofada durante a festa. Era de costume comer, né, reclinado sobre o lado esquerdo do corpo, em ocasiões formais. E Esté, então, ela estava no espaço da rainha, deitada sobre essa almofada, no banquete. Só que era extremamente proibido que qualquer pessoa, não ser o rei, entrasse, né, nesse espaço da rainha. E se o rei estava ainda indeciso acerca do destino de Amã, quando voltou do jardim, sua decisão foi confirmada ao pegar Amã lisonjeando a rainha. Documentos da corte do período assírio afirmam que um homem não podia se aproximar mais de 7 passos de uma mulher do palácio. O fato é que agora o rei tem um bom motivo, né, inclusive judicialmente, porque era lei, para exterminar Amã. Interessante é que o mesmo Amã estava furioso com Mardoqueu, porque esse não se curvava diante dele, ele teve que se curvar perante uma judia. E isso lhe custou a vida. Aquilo que a mulher e os amigos de Amã tanto lhe falaram, aconteceu. Ele não prevaleceria. Não era contra os judeus, mas sim contra o Deus dos judeus. Então, nós vemos que, com a revelação do plano, o rei ficou furioso contra a injustiça. Então, o tópico 3 mostra o grande livramento. Subtópico 1, a história da forca chegou ao palácio. E subtópico 2, os ventos mudaram. Então, vamos ver a história chegando, a história da forca chegando ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Provérbios 20, versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei. O que provoca sua ira peca contra sua própria alma. Depois que o rei redobrou seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca preparada no dia anterior já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto, né? Lucas 12, 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido. Um dos seus eunucos, né, Arbona, sabia até o tamanho, né, de 50 côvados de altura, cerca de 22 metros, como falamos na lição passada. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Bom, na lição passada nós mostramos que era provável essa forca de 22 metros, cerca de um prédio de 7 andares, era realmente para que todos vissem, né, a exposição, né, ali da morte de Mardoqueu. E lembrando que forca, dentro do contexto persa, né, a arqueologia, a história nos mostra
não é bem a forca como imaginamos, mas sim uma exposição da pessoa no madeiro. A pessoa era pendurada naquele madeiro até ela morrer, sem se alimentar, sem comer, sem beber, exposta, né? E ela vinha a morrer. Alguns estudiosos até afirmam que daí vem a cultura da crucificação, né? Que foi adotada mais tarde pelos romanos também. Agora, a palavra do rei, considerando que Amã já estava agindo de forma inapropriada, leva à decisão imediata de cobrir o rosto de Amã. E na cultura persa, cobrir o rosto de alguém pode ser um sinal de vergonha ou condenação. E isso representa o julgamento final do rei contra Amã. O rei dá a ordem. E o versículo 10 diz que enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E depois disso, o furor do rei se aplacou, ou seja, o rei se acalmou. Então, Amã foi punido por um crime que ainda não tinha chegado a cometer, a executar. Assim como ele desejava destruir Mardoqueu e o povo de Judá e o povo judeu, embora eles fossem inocentes de qualquer crime. Claro que Amã não era inocente, mas ele não chegou a executar. O fim de Amã cumpre as palavras de Provérbios 26, 27. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. O apóstolo Paulo diz o mesmo em Gálatas 6, 7, que tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A trama odiosa e maligna de Amã se voltou contra ele quando o rei descobriu suas verdadeiras intenções. Ele foi pendurado na forca que havia construído para outra pessoa. O que aconteceu com Amã demonstra os terríveis resultados na vida de alguém que arma ciladas para o trem. O véu era colocado sobre a face da pessoa condenada à morte, pois os reis persas se recusavam a olhar, né, para o rosto do condenado. Então, no subtópico 2, nós vemos que os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo de sistema de conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Harbona até tenha feito parte do grupo, é uma hipótese, de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã, no capítulo 3. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer aquele que falara para bem do rei, no versículo 9. A insinuação foi explícita e o rei logo acatou. Então esse episódio mostrou que Amã não era tão querido assim, né? Na primeira oportunidade sugeriram a execução. São os oportunistas buscando um momento de fama e os bajuladores que tentam tirar proveito das situações. Pessoas interesseiras mudam de lado conforme suas conveniências para se beneficiar, né? Amã era rico, recebeu uma alta posição no império e usou essa posição para promover uma causa pessoal, levantando-se contra o próprio Deus ao desejar a morte dos judeus. Ele foi surpreendido e humilhado ao ser forçado a desfilar com Mardoqueu pelas ruas. Além disso, foi denunciado por Esté e condenado à morte. Confiando em seu dinheiro e status, Amã acabou encontrando a destruição. Jeremias 17:5, a palavra de Deus diz que é maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua própria força. Mardoqueu e Esté já agiram de maneira distinta, diferente, na defesa dos judeus e por isso foram bem-sucedidos. Eles confiaram em Deus e tomaram medidas prudentes, usando a sabedoria e a oração para enfrentar a ameaça. Enquanto Amã confiava em seu poder e dinheiro, Mardoqueu e Esté mostravam uma fé sólida e uma estratégia cuidadosa, que resultaria na salvação de seu povo e na derrota de seus adversários. O texto de Jeremias 17, no versículo 7, continua e diz que bendito o homem que confia no Senhor e que cuja esperança é o Senhor. Onde está a nossa esperança? Com certeza não pode estar nos recursos financeiros, na posição social ou nas pessoas. A posição social passa, o dinheiro acaba, as pessoas se vão. A nossa esperança precisa vir do Senhor, porque Ele sim sempre tem o controle de tudo e comanda e governa todas as coisas. Então, Deus providenciou um grande livramento na história do seu povo. E a conclusão diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se converta e viva, conforme Ezequiel 33:11 e 2 Pedro 3:9. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição.
conforme Lamentações 3:39 e Ezequiel 18, 20 e 21. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou, no capítulo 8, versículo 10. Que o Senhor guarde nosso coração de toda maldade. Precisamos perseverar no caminho da retidão e da justiça. O próprio Senhor ensinou que bem-aventurado é o que tem fome e sede de justiça, em Mateus capítulo 5, versículo 6. Nos ensinou também a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em Mateus 6,33. Justiça e retidão são virtudes que Deus espera dos que chamam pelo seu nome e amam o seu reino e buscam a sua justiça. Vamos ver a nova revista da Escola Dominical do quarto trimestre de 2024, da CPAD dos adultos, como também o Comentarista, essa revista que tem por título As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A primeira lição tem como título As Promessas de Deus. A lição de número 2 vai trazer para nós, muito importante, as promessas de Deus para Israel. Deus ainda tem promessas para Israel para ser cumprida. A lição de número 3, que é da data de 20 de outubro, tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. E a lição 4, que é do dia 27 de outubro, pelo menos será ministrada na maioria das igrejas, fala de promessa e obediência. A lição 5, já entrando no mês de novembro, dia 3 de novembro, tem como título A Promessa de Salvação. A lição de número 6, de 10 de novembro de 2024, mostra a promessa de cura divina. A lição 7, do dia 17 de novembro, a promessa de um novo coração. Entrando então na lição 8, vamos ver, já no finalzinho de novembro, 24 de novembro, a promessa de paz. A lição 9 já vai nos mostrar, muito importante, promessas para pais e filhos. A 10ª lição, já entramos aqui então no mês de dezembro, é o dia da Bíblia, 8 de dezembro, a promessa da proteção divina. E aí entrando na lição 11, de 15 de dezembro, vamos falar então nessa semana sobre a promessa de provisão. A penúltima lição, que é a lição de número 12, de 22 de dezembro de 2024, mostra a promessa de vida abundante. A última lição, a lição 13, fala sobre as promessas de Deus são infalíveis, no dia 29 de dezembro. O comentarista dessa nova revista é o pastor Elinaldo Renovato Lima. É ministro do Evangelho, comentador de lições bíblicas e escritor, bacharel em economia e mestre em administração pela UFRN e mestre em ciências da religião pela FAETEL. Foi pastor-presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. É autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, Colossenses, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade e Células Tronco, todos editados pela editora CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ótimo trimestre para você, ainda não chegamos na última lição, mas se Deus permitir, eu espero você até a próxima lição. Um abraço, Deus abençoe sua vida.